CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade aqui ao livro Memória de um Suicida. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Item 7. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então, Jesus disse estas palavras: Graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelastes aos simples e aos pequenos. Mestre Jesus, rogamos o teu apoio, as tuas bênçãos para esta manhã de estudos. E em teu nome evocamos os nossos benfeitores responsáveis pela obra a ser estudada. Leon Denis, a querida irmã Ivone e o nosso irmão responsáveis por tudo que escreveram, o Camilo. Em nome desses irmãos, em nome do altivo e dos espíritos guias da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus, do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Eu estava com um Caibá Chuta na cabeça. Aí falei Leon Denis, a Dona Ivone, e o Camilo não entrava na minha cabeça, vinha Caibá. Falei, não é Caibá. Aí falei o nosso amigo, mas eles entenderam. Então vamos lá. Vamos dar continuidade ao capítulo 26, né? Últimos traços. É o último capítulo do livro, capítulo 22. O sentimento do dever leva-me a pensar seriamente na necessidade de volver aos páramos terrestres para testemunhar o desejo de me afinar definitivamente com a ciência da verdade que acabo de entrever durante meu estágio nesta colônia. Andriele, traz a menina para cá, para ficar comigo, a Carmen. Então aqui ele está dizendo a necessidade dele reencarnar, certo? O Carmilo. Não mais deverei permanecer em Cidade Esperança, a menos que pretenda agravar minhas responsabilidades com um estado de estacionamento incompatível com os códigos que acabo de estudar e aceitar. Vocês vão entender aqui essa necessidade de reencarnação do Camilo. Então ele já começou a dizer, vou ficar estacionado, porque ele não podia ir adiante, pois ele tinha uma grande marca na alma, um peso que era o suicídio. Já estava mais tranquilo, mas precisava resolver aquele problema. Incorreria em grave falta, dilatando por mais tempo a separação que a mim mesmo devo, bem como a lei do sempiterno, por mim espezinhada desde muitos séculos. Dos antigos companheiros e amigos que imigraram do Vale Sinistro e que do hospital ingressaram na cidade universitária, sou eu, o único que até hoje aqui permanece, desencorajado de experimentar as próprias forças nos embates expiatórios das arenas terrestres.
Ele foi o último. Todo mundo foi embora. Vocês lembram que tinham ali em torno de 200 espíritos iniciados, né? Só ali com ele. Belarmindo de Queiroz de Souza, o nobre amigo, lembra do Belarmindo? Quem era o Belarmino? O discípulo de Augusto Conte, que se suicidou porque teve a tuberculose. O nobre amigo cuja preciosa afeição me era dos mais gratos lenitivos durante as difíceis pelejas espirituais a caminho da reabilitação, há 10 anos que partiu para novas experimentações, tendo preferido renascer no Brasil, por maior facilidade, lhe oferecer ali o amparo protetor da doutrina que abraçou durante os preparatórios nas academias. Poxa, 10 anos já tinha voltado Belarmino. Debrucei-me comovido e afetuoso sobre seu triste berço de órfão pobre, pois perdeu a mãe tuberculosa 1 ano depois do nascimento. Muitas vezes tenho sussurrado protestos de sempiterna ternura aos seus ouvidos infantis, durante as horas desoladas em que se põe a meditar, pequenino e infeliz, nos espinhos que já lhe ferem o coração. E muito hei chorado de compaixão e tristeza, contemplando sua infância angustiosa. O braço sempre paralítico, herança inevitável do suicídio do século XIX, mirrado e enfermo filho de tuberculose, com idêntico futuro a aguardá-lo na maioridade. Olha, ele vai ser tuberculoso também. Desejei partir com ele, servir-lhe de irmão, vivendo a seu lado, a fim de ampará-lo, consolá-lo, a mim mesmo reanimando no contato de sua leal afeição. Impossível fazê-lo, porém. Seria missão de amor que não estaria ao alcance de um réprobo como eu. Agora vocês vejam, né? Carente dos mesmos socorros e atenções. Ele tinha amor pelo Belarmino, ele queria ser irmão dele, mas ele também era suicida. Aquilo era uma função para um guia, né? Que não tivesse, ou guia não, ou que não tivesse as dores que ele tinha. Entendeu, Carmen? Prestou atenção? Não prestou atenção. Já está chegando atrasada, né? Aí o Belarmino voltou, já tinha 10 anos, e ele desejava voltar com Belarmino. Ficou órfão cedo, mãe tuberculosa, a tuberculose que ele teria depois, mais tarde, também ia ficar tuberculoso. Pois foi por causa da tuberculose que ele suicidou. Então vocês vejam que o suicídio não resolve problema nenhum. Ele só aumenta as nossas dificuldades e posterga aquilo que a gente tem que fazer. Se ele se matou porque estava tuberculoso, ele angariou todas o peso da lei que o suicídio fornece, né, as dificuldades, passou pelo vale dos suicidas, enfim, que a lei é lei, é por absorver a carga de fluido vital no seu perispírito, aquele momento de perturbação atroz. E ele não morreu, porque a morte não existe. Tem que retornar à carne e pegar exatamente onde ele largou. Ele terá que passar pela mesma dificuldade, ter a tuberculose e
se manter firme, morrer com a doença, sem novamente atentar contra a própria vida. Por isso dizemos sempre aqui, o suicídio é um logro, é uma enganação. O suicídio não resolve problema algum, simplesmente porque a morte não existe. A morte não existe. Vamos falar várias vezes isso aqui, replicar. A morte não existe, só existe a vida. E por mais difícil que seja a vida, a gente precisa encará-la de frente, porque nós pegamos exatamente no momento, no ponto onde largamos anteriormente. Na Terra, nossos destinos e situações serão diversos. Somente mais tarde, após a vitória dos testemunhos bem suportados, reencontrar-nos-emos aqui mesmo, a fim de reiniciarmos a marcha para melhor. Doris Mary igualmente se apresentou em seu favor. Desejava segui-lo no círculo familiar, pois que o amava eternamente, predispondo-se a sacrifícios por desejar suavizar-lhe as mesmas amarguras com os desvelos de um sentimento vazado na fraternidade cristã. Não lhe foi, porém, concedida permissão para tanto, porquanto tal abnegação implicaria círculos de infortúnios sucessivos, e Doris possui méritos, tem direitos e compensações concedidas pela lei no panorama social terreno, por ter vindo de uma existência em que palmilhou áspera trilha de amargura bem suportadas ao lado de um esposo incompreensível e brutal, trilha que o suicídio de Joel infelicitou ainda mais. Agora, seus guias não aconselharam novos sacrifícios pelo filho nos testemunhos que seria chamado a fazer, e tampouco por Belarmino, que idêntico desgosto causara sua velha e dedicada mãe. Ela velaria antes por ambos, qual sombra luminosa e protetora que do além projetasse sobre o trajeto a realizarem inspiração e consolo nas horas decisivas. Olha, vamos analisar aqui um pouquinho dessa passagem aqui, desse parágrafo. O suicida não teve nem o direito de alguém que o ama junto dele. O Belarmino era gente boa, né? A gente viu que ele era gente boa. O intelectual poliglota, bondoso, sempre na dele, tanto que conquistou o coração de muita gente, até da nossa irmã Doris. Como é que é o sobrenome? Doris Mary Steele. Ainda tem o Steele. E a Doris Mary Steele era a mãe também do enfermeiro, do Joel, que também era bondoso. O Joel reencarnou, ela pediu para vir com o Joel, pediu para vir com o Belarmino e foi aconselhada a não vir. Passaria por dores desnecessárias, não permitiram que ela viesse. Só se ela teimasse muito, não, mas eu quero ir. Tinha conquista, viria. Mas o filho foi porque causou muito desgosto no coração dela. Imagine para a mãe um filho que se suicida. Esteja ela encarnada, esteja ela desencarnada. Ela vai sentir. E muito. E os dois estão voltando solitários. Coitado do Belarmino, né? Já deve estar
no plano espiritual novamente. Esperamos que ele tenha vencido. 10 anos, então deve ter reencarnado ali na década de 30, né, de 20, 1920, por aí. Né, por aí. Já veio e já voltou. Esperamos que ele tenha vencido. Onde quer que ele esteja, receba as nossas melhores vibrações de amor, de carinho. Algo também que me chamou a atenção aqui, que veio ao encontro do meu coração, é quando Camilo, aqui no início, ele diz que várias vezes se debruçou no ouvido dele, ó. Ele diz assim, lá no parágrafo, muitas vezes, nesse mesmo parágrafo, tenho sussurrado protestos de sempiterna ternura aos ouvidos infantis, durante as horas desoladas em que se põe a meditar, pequenino e infeliz, nos espinhos que já lhe ferem o coração. E muito hei chorado de compaixão e tristeza, contemplando sua infância angustiosa. O braço semi-paralítico, herança inevitável do suicídio do século XIX. Mirrado e enfermo, filho de tuberculosa, com idêntico futuro a aguardá-lo na maioridade. Aí a gente vê o que ninguém está sozinho. Às vezes eu mesmo reclamo, né, que estou sozinho. Ontem eu dei uma reclamada, mas depois eu me arrependi e dei uma rezada. E a gente sente, quando a gente abre o pensamento para o mundo espiritual através de uma prece, você pensa em quem você ama e que já partiu antes de você, você sente a presença deles, você sente. E eu senti bem pertinho ontem a Lourdinha, como senti hoje de manhã, dizendo, você não está sozinho, né? A gente sente a presença. É porque a gente quer sempre mais, né? Queria pegar, né? Abraçar, ouvir como se estivéssemos no corpo físico, mas não é assim. Estamos em planos diferentes. E a gente pede a gente mais consciente com os estudos que temos aqui na casa, com a doutrina espírita, pede forças a Deus para não sucumbir, forças a Deus para a gente cumprir com o nosso dever, forças a Deus porque somos imperfeitos e não deixar que as seduções do mundo, que vêm através dos espíritos sedutores que querem nos derrubar, vencerem, já que temos as nossas imperfeições e não conseguimos vencê-las ainda. É um desafio constante, constante. Eu lendo aqui agora a descrição do menino, magro, com a paralisia no braço, em consequência do suicídio, pobre, sem mãe. Aqui vem na nossa obra social um menininho, ele não tem vindo, ele vem sempre quarta-feira para o passe de cura. E com essa descrição, não estou dizendo que seja o Belarmino, não, ele está aqui, vindo aqui agora. Magrinho, ele tem um braço paralisado, paralítico, a mãe deixa com a avó que cria, e ele adora o centro espírita. A avó estava me falando essa semana, não vou dizer o nome dele aqui, fulano não veio, que ele gosta da gente, ele me vê, ele me abraça, oi tio Nilton, ele diz que vai crescer para casar com a Dilânia, quando eu crescer eu vou casar com você. Aí a avó disse assim, ele não veio, porque a mãe pegou, a mãe não traz. Ele levanta, mãe, vó, ele fala com a vovó, vovó, hoje tem o centro espírita, vamos embora, não esquece. Vai chegando a hora do centro, ele, vamos para o centro, me leva.
Agora você vê, ele tem o quê? Uns 8 aninhos, 9 aninhos, por aí, 8 aninhos. Lá ele não podia ver meu carro, que ele adora carro, pulava dentro do carro para querer dirigir, ficava no volante ali pequenininho. Com 6 anos, 5 anos, ele está ali desde o início. Então, a gente quando vê a descrição de alguém que retorna ao corpo nessas condições, você pensa, isso aqui provavelmente, né, nós não sabemos, é o resultado de um suicídio. E que recorreu à nossa casa. E a gente deve estar aqui atento a tudo isso, para poder consolar, para poder fortalecer a vontade de viver e não deixar, fazer a nossa parte para que ele se mantenha vivo, porque ele está crescendo e mora na comunidade. Olha quanta dificuldade. Quanta dificuldade. É esperto pra caramba. E a avó ainda reclamou que ele está levado. Que vem com cada resposta. Então, são espíritos inteligentes que caíram no passado e a misericórdia de Deus dá a oportunidade de retornarem à carne. Nós, na Casa Espírita, temos que estar atentos a essas pessoas que aqui chegam com as suas dores, com as suas aflições, para, como nós já dissemos, não deixar novamente cair. Incutir a esperança no coração deles, o estudo do Evangelho, como nós fazemos aqui, o Evangelho. As crianças ouvem o Evangelho do berço, da barriga da mãe, até a juventude. A semente fica ali. A semente é plantada e se perseverar aqui, vai ser bom para ele e bom para nós. Vamos lá, continua aí. Como vemos... Esse, já me reclamaram do telefone vermelho, foi a Elaine, que diz que é muito ruim, porque eu vou... Essa semana a gente vai providenciar um novo. Cuidado para não cair. Vou continuar aqui o texto. Como vemos, não só Belarmino, mas também Joel, descera as renovações reparadoras. João de Azevedo e Amadeu Ferrari igualmente voltaram ao dever de renovar as experiências fracassadas. E há 8 anos, já que os vi ingressar no recolhimento para os devidos preparativos. Este último, presa de desgostos e inconsoláveis remorsos... Dá para ler de novo, por favor? Como vemos, não só Belarmino, mas também Joel descera as renovações reparadoras. João de Azevedo e Amadeu Ferrari igualmente voltaram ao dever de renovar as experiências fracassadas. E há 8 anos, já que os vi ingressar no recolhimento para os devidos preparativos. Este último, o Amadeu, presa de desgostos e inconsoláveis remorsos, nem mesmo terminou o curso de preparatórios que conviria a todos nós. Muniu-se de ardente coragem à luz dos ensinamentos do divino emissário e partiu para o Brasil, ainda solicitando a mercê de um envoltório corporal negro e humílimo, onde positivasse pacientemente o duplo pesar que o afligia: o suicídio de ontem e a tirania de outrora,
como senhor da escravatura que fora. E não sei, Deus meu, por que me não encorajei ainda a lhes imitar o gesto nobre, quando até mesmo Roberto de Canalejas não mais faz parte do corpo de médicos aprendizes do departamento hospitalar, pois acaba de tomar novas vestes carnais em formosa incumbência nos campos da terceira revelação. E quando Ritinha de Cássia, a linda encantadora vigilante, que tantas lágrimas enxugou aos meus olhos torturados de penitente, Ritinha, a quem me afeiçoara com a mais doce ternura fraternal possível ao meu coração, imitou o gesto de Roberto. Ritinha era aquela artista, né, que contou poemas para eles. Nas pelejas planetárias não existirá a tarefa matrimonial nas cogitações deste amigo admirável. Fiel ao antigo sentimento pela consorte adorada, preferiu antes servir a causas mais vastas, desdobrando-se em atividades em prol da coletividade. Rita, porém, caráter adamantino, coração envolvido para as altas aspirações, capaz, por isso mesmo, de positivar missões femininas de grande responsabilidade, pediu e obteve permissão de seguir no encalço de Joel, desposando-o após o testemunho que a este será indispensável frente à repetição das experiências em que fracassou, surgindo em sua vida como radiosa aleluia depois que ele se reabilitar perante a própria consciência. Amavam-se. Bem cedo percebi-o, e enquanto traço estas linhas, ponho-me a pensar sobre a excelsitude da bondade do Senhor, dos mundos e das criaturas, que permite à alma humana tais compensações depois do ressurgimento das trevas do pecado. Pode comentar. Pois é, aqui a gente vê, né, que o Camilo, ele foi o último, né, a seguir a encarnação. Ele não seguiu ainda. Ele ainda está falando tá, dos amigos que retornaram. Sim. Do João de Azevedo, do Amadeu Ferraz, do Joel, do próprio Roberto de Canalejas. Que era médico, né? Ia ajudar. Que era médico. E o Roberto de Canalejas é ele é o grande amor da Dona Ivone. Sim. E ele vem sem ela, hein? Ele vem sem ela aí. Sim. Eles reencarnam apartados. E aí ele está aqui, meditando sobre todos esses irmãos que já estavam retornando e que já haviam retornado, e ficou pensando nele próprio, né? E assim, feliz, né? Com o coração vibrando pelo amor que o Pai tem pelos seus filhos, né? Suas criaturas, que mesmo rebeldes e praticando atos como o suicídio, você vê o Joel vai merecer a companhia da Ritinha, da Rita, porque eles se amam, e ela será para ele um amparo, né? Será uma compensação. Né? Agora tem um detalhe aqui, eu vou ler devagar. Rita, porém, que era uma das instrutoras de lá, né? Rita, porém, caráter adamantino, coração evolvido para as altas aspirações, capaz por isso mesmo de positivar missões femininas
de grande responsabilidade. Então já é um espírito com muitas conquistas, correto? E Joel também tinha suas conquistas lá, ele era um trabalhador, todos admiravam Joel, o enfermeiro. Mas olha aqui o detalhe, obteve a permissão de seguir no encalço de Joel, desposando-o após o testemunho que a este será indispensável. Ó, vai casar com ele depois que ele der o testemunho dele. Após o testemunho que será indispensável frente à repetição das experiências em que fracassou, surgindo em sua vida como radiosa aleluia depois que ele se reabilitar perante a própria consciência. Ele vai ter que dar o testemunho dele primeiro. Antes ele vai de passar. valorização da vida. Sim. Vai passar pelo mesmo problema que outrora o levou ao suicídio. Vencendo, ele terá como companhia esse espírito, a Ritinha, a Rita, né? Rita de Cássia, como era chamada, que o amavam. Eles se amavam. Então aí tem um outro detalhe. O amor continua no mundo espiritual. Essas almas que se amam não se separam. Retornam em outras pelejas juntos, dando apoio um ao outro. Dando apoio um ao outro. E quando um parte na frente, o outro continua do lado dele, desde que tenham méritos para isso, né? Sim. Agora, a nossa torcida é para que Joel tenha vencido os testemunhos. Não significa que ele venceu. Tomara que sim. Que Deus o ajude. Deixa eu ler aqui tem uma nota da médium, da Dona Ivone, aqui no final do texto que eu li, né, depois do ressurgimento das trevas do pecado. É o item 43, nota da médium. Quantas vezes, nas efervescências de um sofrimento parecido irremediável, desespera-se a criatura atirando-se à aventura sinistra de um suicídio, quando dentro de curto espaço de tempo encontraria a solução para o seu problema, a compensação, o auxílio da providência como consolo do que carecia. Então vamos lá, para aí. Sim. Olha só, onde é que está essa nota aí? 43. Onde é que está? Onde é que você leu a nota? Aí, quantas vezes... Está aqui. O Senhor dos mundos e das criaturas que permite à alma humana tais compensações depois do surgimento das trevas do pecado. Sim. Então essa nota está ali em cima quando ela se refere ao Joel. Quando a Ritinha vai reencontrá-lo depois que ele der os seus testemunhos. Então, em cima disso aí, ela coloca essa nota, ó. Sim. Quantas vezes na efervescência de um sofrimento parecido irremediável, desespera-se a criatura atirando-se à aventura sinistra de um suicídio, quando dentro de curto espaço de tempo encontraria a solução para o seu problema, a compensação, o auxílio da providência, como consolo de que carecia. Eu reli aqui o que a Carmen leu para enfatizar. Ele passaria por dificuldades, mas logo encontraria o consolo. Mas a gente não tem paciência. A gente vai, se joga num abismo, abre ainda um outro abismo com aquele que nos ama, que a gente ama, porque não vai poder mais vir junto, porque uma segunda vez faz o coração amado sofrer, porque não teve um pouquinho de paciência. Tomara que ele tenha vencido.
Não foi à toa que ela botou aqui essa nota, a Dona Ivone. Sim, mas eu considero também que é um alerta a todos nós que estamos lendo, Sem dúvida. né? Sem dúvida. Sem Ela dúvida. diz que a gente tem que aguentar o sofrimento, Vamos lá, se Carmen. resignar, né? Continua lendo aí, vai. Faltou-lhe a paciência, porém a necessária calma para refletir e esperar a melhoria da situação, e por isso um abismo de trevas em séculos de lutas e renovações idênticas às fracassadas positivou-se para o seu destino, ensinando que o que convém à criatura é a fortaleza e a paciência na adversidade, mas jamais a revolta e o desespero, que para nada aproveitam. Olha, aí tudo bem. Está indicando ou não está? Está vendo? Então, gente, vou repetir. Como é que é seu nome mesmo? Marcelo. Marcelo. Vai ter que voltar tudo novamente. Se suicidou segunda vez, é a lei. Não adianta a gente fazer de coitado. Eu sou um coitado. Sim, a gente sente compaixão. A lei, claro. O Pai, quem nos ama, sente compaixão. No fundo mas a gente tem que passar por aquilo, porque nós falimos ali. É ali que a gente precisa se corrigir. É ali. O problema retorna. Se ele tivesse um pouco de paciência, e olha o que diz aqui. Vou repetir esse pedacinho ali. Cadê? Faltou-lhe a paciência, então está se referindo a ele. Faltou-lhe a paciência, porém a necessária calma para refletir e esperar a melhoria da situação. E por isso um abismo de trevas em séculos de lutas e renovações idênticas às fracassadas. Lutas e renovações idênticas às fracassadas. Vai percorrer o caminho novamente. Por quê? Porque a prova é a fixação de conceitos. Prova é isso. Você vai fixar em você o conceito. E qual é o conceito a ser fixado aqui no caso do Joel e desses espíritos todos? Qual é o conceito, Fernando? Não. Tudo bem, isso está no bojo. É a valorização da vida. Maravilha. O conceito é esse. A valorização da vida. Vai passar pela mesma dificuldade para valorizar a vida. Esse é o conceito. Valorização da vida. Por isso que é fixação de conceito. Quando você fixar esse conceito, a vida é mais importante do que tudo, aí você vai trabalhar outros conceitos em você. E o progresso se dá mais rapidamente. Na verdade, esses espíritos, quando eles estacionaram e quando novamente cai no mesmo erro, esse estacionamento é maior ainda. A gente tem que prestar muita atenção, porque a gente vem para o corpo, esquece o passado e depois vem novamente a dor e vem a vontade, porque você lembra, a tua alma lembra. Aí eu posso dizer aqui, é chato a gente dar o exemplo pessoal, mas serve. É chato, mas eu vou falar. Quando o desencarne da Lourdinha, isso veio na minha cabeça. Mas eu sei que lá atrás, não foi na passada, mas foi em outra, eu me suicidei por isso. Ela partiu,
eu me suicidei. Uma situação adversa lá que aconteceu. Mas eu me suicidei. Eu vi até a cena. Então, isso acontece novamente. Vamos ver se ele fixou o conceito. Aí vem a luz amarela, acende o alerta. Não tem a luz amarela? É o alerta, laranja. Laranja ou é amarelo aquele ali? Laranja, né? É laranja, no sinal é laranja. Vem a luz laranja, pi, 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 ó, fica atento. Os guias se aproximam, o teu anjo da guarda se aproxima, esses que patrocinaram a tua encarnação aproximam-se de você, te dando apoio, que sabe que é o momento do teu testemunho. É o momento do teu testemunho, é você com você. Eles estão ali, mas é você com você. Eles ficam um período mais junto de você. Aí você, pum, passa. Eles dizem assim, graças a Deus ele venceu. Graças a Deus. Aí eles dão uma relaxadinha, né? Agora ele vai. Vamos ver o que tem para a vida dele. Então, passou o testemunho. Aí o que tinha para a minha vida? Então agora vamos abrir aí o centro espírita. Tem uma opção de coisa que você prometeu lá para fazer. Vamos embora. Aí graças a Deus, graças a esses irmãos, graças a eles, as coisas estão caminhando. Temos lutas internas ainda muitas. A dor da saudade é imensa. Mas a cogitação de um suicídio, isso daí nem existe mais. Quer dizer, você fixou o conceito. Graças a Deus. Você aprendeu. Entendeu, Fernando? Entendeu, Marcelo? É isso aí. Então, seja lá o que a gente esteja passando agora, se vir a vontade do suicídio, é que a gente tem um pezinho lá. É a prova. É a prova. Então a gente tem que ter cuidado com as facilidades do mundo, né? Quando as portas se abrem para a gente com muita facilidade, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado. Vamos lá. Então, essa nota aqui da médium, provavelmente ela viu o nosso irmão, reconheceu e viu que ele caiu uma segunda vez. Aí vem ao encontro do que uma médium falou conosco. Isso, Nilton, você está vendo esse fulano? Esse é o Joel, ele caiu lá atrás, voltou, está aqui. Tomara que não. Tomara que não. Mas eu acho que ela se dirige às criaturas. Quantas vezes nas efervescências de um sofrimento parecido, irremediável, desespera-se a criatura. Tudo bem, mas ali embaixo ela falou diretamente a ele. Faltou-lhe a paciência. Faltou-lhe A criatura. A ele. Tá bom, vamos continuar aqui. No vasto dormitório... Não, Rita será na terra, como foi no espaço, a vigilante, a amorosa e gentil, que no círculo familiar terreno se rodeará de almas ainda carentes de amparo, consolando-as, reanimando-as, aquecendo-as sob as doenças, as doçuras dos seus afetos, ao mesmo tempo em que, por meio de virtuosos exemplos, as impulsiona para os caminhos da vitória. Então, ela não vem apenas para ficar ao lado dele, ela o ama, vai ficar do lado dele, vai apoiá-lo, mas ela tem uma missão maior, mais ampla, né, ajudando a outras pessoas. No vasto dormitório do internato da Cidade Esperança, onde habito desde os alvores do ano de 1910, só existem novatos. Botou aqui novatos, entre aspas, né? São os suicidas novos, onde ele está. Você vê que ele se suicidou em 1890, estamos em 1910,
20 anos, então ele está ali desde 1910. Ele levou 20 anos para chegar à Cidade Esperança. Mas não quer dizer que estão ali no ano de 1910. Ele está ali desde 1910. Só existem novatos. Às vezes profunda desolação vem acabrunhar minha alma, como alguém que vivendo na terra muitas décadas se visse deserdado da presença dos amigos e familiares mais queridos, contemplando as ruínas que a ausência dos seres amados, tragados pela morte, cavaram em torno de sua velhice, na qual o gelo das íntimas agonias se aquartela, tornando-o incompreensível e intolerável no conceito dos moços que agora lhe povoam os dias. Volto a dizer para vocês, isso tudinho aqui a gente sente. Os amigos partiram, os amigos verdadeiros estavam lá comigo na labuta, estão todos do outro lado. Altivo, Neuza, Cida, Elvira, amigo mesmo, que a gente tem muito colega, muito conhecido, amigo que você pode confiar. Veio. Meu pai, minha mãe, e depois a Lurdinha. Você se sente órfão, você se sente órfão. Tem outras pessoas, claro, que se aproximam por misericórdia, tem os filhos, vem a netinha, né? Preenche o teu coração ali, quer dizer, preenche. Eles preenchem uma parte desse vazio, até porque cada um tem a sua vida, né? Claro. Cada um tem a sua vida e você não pode cobrar aquilo que vai além das funções que eles têm que realizar, não pode largar. Mas fica. Isso tudo é decorrência de quê? Eu tenho clareza disso, do suicídio lá atrás. Você acaba abandonando um monte de gente, né? Acaba fazendo um monte de gente sofrer. Então, agora aguenta. Agora aguenta. Vou até esse parágrafo só aqui. Na terra... Não. Os leitos dos meus velhos amigos. Lá, a última frase do... Ah, pode ler. Eu acho que era bom a gente parar aí, porque a página é muito grande, já são 11 horas. Então vamos parar ali, ó. No vasto dormitório do internato de Cidade Esperança. A gente continua dali. Mas você já leu. Continua dali semana que vem. Para não parar no meio do ponto. Tá bom. Tá? Tá bom. Foi bom o estudo? Sempre. Bom, né? Sempre. Tá acabando, né? Quando acabar, a gente reinicia. Vai dar saudade. Não é... Vou deixar isso aqui, dentro da gaveta aqui. Você perdeu o seu? Não, está lá em cima. É porque esse livro Memória de um Suicida, a gente estuda também sexta-feira. Você estuda. É aqui numa reunião privativa que temos. E nessa reunião, a gente ajuda no socorro desses espíritos suicidas. Então a gente estuda a hora que antecede o início dos trabalhos. Então que Deus abençoe o nosso esforço, o esforço desses que estão reencarnados e que vieram da grande colônia Maria de Nazaré e que passam pelas provas, pelas expiações aqui na terra, recebam neste momento esta prece de estímulo, de esperanças, de forças para superarem as suas dores. Sabemos que todos sofrem neste grande vale de lágrimas, mas sabemos também que a vitória é possível e que Deus está ao nosso lado e estará sempre. Que Jesus
o grande pastor, o médico de nossas almas, também está conosco e estará sempre. E ainda aqueles que nos amam, encarnados e desencarnados, também estão e estarão ao nosso lado. Ajude-os, Senhor, ajude-os a vencer esta prova. E ajude também àqueles que pensam no suicídio, despertar para a realidade da vida e jamais, jamais cometer este ato tão brutal contra si próprio, contra toda a lei que mostra que tudo é vida no universo criado por Deus, que não existe a morte, que eles não cometam esse crime contra si, que eles não cometam o suicídio. Ouçam seus anjos da guarda, seus guias, protetores, e assim vencerão. Todos vencerão, porque o arquiteto divino nos criou para a perfeição, para a vitória, e somos filhos dele, filhos do Criador, herdeiros do Criador. Que ele nos abençoe a todos, que ele abençoe a nossa casa de amor, o SEAP, que ele abençoe a todos os trabalhadores desta casa, desencarnados e encarnados, a direção espiritual do SEAP, a direção material, que saiba ouvi-los e materializar os seus pensamentos. Guarda-nos, Senhor, protege-nos, proteja-nos, ampara-nos e guia-nos na estrada da vida. Que seja em nome desses benfeitores amigos que dirigem a nossa casa de amor, o irmão querido Altivo Panfiro, a minha amada e querida Lourdinha, em nome desse amor, do nosso amor, Lourdinha, é que pedimos a devida permissão a Ti, Jesus, e a Deus acima de tudo, encerrarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.